uma guerra que não fomos nós quem a desvagou, uma guerra que não foi declarada por nós, mas pela classe dirigente desse país, pelas elites brancas que têm espoliado não somente os descendentes africanos, mas todo este povo brasileiro. Pretos no topo é o drama, favela vive é o drama, filhos da África é o drama, Zumbi Dantar é o drama, antítese iluminista, travando batalhas empíricas, contrapondo argumentos impostos por falhas interpretações da sua Bíblia. Sociedade permanece tão eurocentrista, deturpando o povo preto dentro das escolas. A criança tem vergonha do cabelo crespo, não se vê representada em livros de história. Negritude na trincheira, mandume, seguidores do nobre Abdias, nascimento de uma nova nação, pretos no topo livres de algemas. Quantos de nós terão que morrer? Quantos outros irem pra prisão? Pra você perceber que gozamos de menos prestígio e remuneração. Conceito de raça aplicado na hierarquia da cor reforça a necessidade e resgate da diversidade na cor. Pretos no topo é o drama, favela vive é o drama, filhos da África é o drama, Zumbi Dantar é o drama, antítese iluminista, travando batalhas empíricas, contrapondo argumentos impostos por falhas interpretações da sua Bíblia. 1911, João Batista de Lacerda propõe uma nação mestiça pelo fim dos pretos da terra, fim dos pretos do Brasil, no máximo de 100 anos. Mas não contava que pretos e pretas seguiam se amando. A democracia racial é mito, usado para impedir nossa ascensão. O que busco é compreensão como indivíduo, para que meu coletivo entenda a questão. Nós somos filhos de Cã, somos pura essência divina, descendente dos originais. Nós não somos ovelhas perdidas, venha! E que se faça a insurreição, pra que não sejamos mais invisíveis. Taca fogo na casa grande, eles nunca foram inatingíveis. E que sintam na pele o medo que um dia sentimos do capitão do mato. Assim como Kunta Kinte, façamos do nome o nosso legado. Porra! Pretos no topo é o drama, favela vive é o drama, filhos da África é o drama, Zumbi Dantar é o drama, antítese iluminista, travando batalhas empíricas, contrapondo argumentos impostos por falhas interpretações da sua Bíblia. Nós estamos numa guerra que não fomos nós quem a desvagou, uma guerra que não foi declarada por nós, mas pela classe dirigente desse país, pelas elites brancas que têm espoliado não somente os descendentes africanos, mas todo este povo brasileiro. Olá, eu sou a Zingeri, sou professora, sou pesquisadora sobre África e afrodiáspora, tenho um doutorado em literaturas africanas, tenho um pós-doutorado, eu trabalho caminhos de humanização para a população negra afrodiaspórica a partir da filosofia Bakongo, que entende que todos nós somos um sol vivo. Então, eu busco caminhos de solaridade através da educação. Existe um conceito que eu trabalho nas pesquisas, que se chama Maafa, é um termo em Kiswahili, que é uma língua africana, e foi cunhado pela afro-americana socióloga Marimbani. E Marimbani vai dar o nome de Maafa ao que ela chama de Holocausto Negro, e que eu prefiro chamar de desgraça coletiva negra, que seria basicamente esse fenômeno de poder que assola a população negra desde a invasão ao continente africano para fins de dominação e escravização, né? Então passa o sequestro, a travessia atlântica, a escravidão aqui, o pós-escravidão com a guetificação, favelização, a subalternização em geral, e atualmente o genocídio do povo negro com seus múltiplos tentáculos. Então, não só a morte física, mas a morte nutricional, a morte dos saberes, o racismo religioso, enfim, as várias possibilidades de se exterminar um conjunto ético,
né, populacional, mas, sobretudo, ético, filosófico, uma forma de existir que é atrelada à negritude e à afrodescendência. Então, a Marimbani vai dizer justamente que esse fenômeno de poder, que é, né, transcultural, então ele não respeita fronteiras da cultura, não respeita fronteiras de território e também não respeita fronteiras de tempo, ele está sempre para o corpo negro, esse fenômeno seria essa desgraça coletiva que nos assola. E aí, quando a gente vai ver Brasil de 2021, pandemia, desgoverno, insegurança alimentar, nós temos 19 milhões de lares, né, nesse momento sofrendo de insegurança alimentar. A gente pode ver as notícias relacionadas aos confrontos diretos nas comunidades negras, com vítimas inocentes, né? A gente tem crianças sendo mortas no ventre. Então, toda essa construção de desumanização, de apagamento do brilho do nosso sol, do sol da nossa humanidade, ela tem esse nome de Maafa, e casa, né, com a peça, porque estar ali na subalternidade, esses lugares que a população negra passa, inclusive da indignidade, no sentido de moradia de rua, precariedade, a própria fome, a própria falta de acesso à vacina, a máscaras, né? A gente sabe que tem pessoas que ainda estão usando a máscara que receberam na doação de 2020, mesmo um ano depois, a mesma máscara. Então, tudo isso a gente consegue identificar como braços da Maafa. Quem me dá valor mesmo de verdade é minha família. Isso sim. A minha família que me dá valor de verdade. Meu compadre. Porque na rua mesmo eu já tô acostumado ao pessoal atravessar a calçada quando eu passo. Eu chego até a rir, né? Se ele soubesse que com 11 anos de idade eu já estava embalando as paradas lá para poder vender para os playboy que iam comprar as drogas lá na favela. Porque eles não sobem não, né? Que eles têm maior cagaço de tomar uma bala. Uma bala perdida, né? Aí o que eles fazem? Compra droga na mão das menosadas lá embaixo na pista. Aí é mais seguro para eles, né? Mais sossegado. Aí, meu irmão, vou te falar que eu, com 15 anos de idade, peguei pela primeira vez um 38. Eu sou Carmelita do Carmo da Silva Souza, moradora da Baixada Fluminense, São João de Meriti, tenho 68 anos, sou empregada doméstica. A minha relação, eu e meus patrões, são boas, porque eu faço as minhas regras, né, e as minhas leis lá na casa deles, que eu aprendi isso sobre como sobrevivência. Os pretos têm a diferença, né, do branco, do salário, que são diferentes, trabalhamos muito mais e não temos os mesmos direitos que os brancos têm. No meu caso lá, eu já foi brando, mas passei por certo racismo sim. Porque uma das vezes, meu patrão teve a coragem de dizer que sustentava 3 mulheres na casa dele. Simplesmente eu respondi para ele, 3 não, só sustenta 2, sua mulher e sua filha. Eu sou a sua empregada, dou o meu trabalho e o senhor me paga o dinheiro. Se for assim, bem, se não for, amém. Muito difícil. Somos discriminados toda hora, só pelo fato de ser negro. Porque a gente entra num mercado, numa loja, é tratado com a indiferença danada. É segurança andando atrás da gente, olhando com cara de não sei o quê. Eu mesmo já tive uma vez, entrei numa loja para comprar um sapato que não era para mim, a mulher olhou para minha cara e falou assim, não tem o seu número não. Eu falei, não vende para outras pessoas não, só para a própria? E ela ficou com uma cara de tacho lá. O afrosurto é um conceito que eu cunhei na pesquisa de pós-doutoramento em filosofias africanas, em que eu buscava pensar caminhos artístico-filosóficos para a humanidade negra. Mas até eu chegar à análise do escopo artístico, eu tive que questionar algumas categorias ocidentais, entre elas o próprio conceito de humanidade.
Então, eu cheguei numa escala de humanidade que define, de certa maneira, a posição dos sujeitos de acordo com a sua proximidade com o modelo hegemônico de humanidade, que seria o senhor do Ocidente, enfim, esse homem branco, louro, né, com poder político, com poder econômico, morador dos grandes centros, sobretudo o eixo norte do planeta, enfim. Então, a gente tem esse modelo com a humanidade. E aí, diante dessa escala, todos nós que estamos nesse mundo ocidental ou ocidentalizado, nós precisamos negociar a nossa humanidade para que a gente tenha a categoria de humanidade reconhecida em nós. Amigos, essa dor é tão grande, é um peso tão grande que não cabe mais em mim. Ai, me desculpem. Me desculpem. Quem eu sou? Eu sou a Roxinha, que nasceu dia 5 de maio de 1954. Quando eu nasci roxinha, não nasci preta igual as outras crianças. Acho que estava passando da hora, nasci roxinha. E minha mãe me teve no colégio de freira. Na época era uma maternidade de que frequentava freiras. Então falou, nasceu uma roxinha no berçário. Aí todo mundo botou roxinha pra lá, roxinha pra cá, roxinha pra lá, roxinha pra cá. Até então, pra mim, meu nome era Roxinha. Jamais ia saber que meu nome era Maria Antônia. Meu nome é Maria Antônia de Souza dos Santos. Meus filhos, um mais velho de 43 é Renato de Souza dos Santos. O de 39 é Leonardo de Souza dos Santos. São esses dois meus anjos que eu tenho na minha vida. Ia na macumba com a avó, ia na igreja com a outra, e para a sessão, minha mãe era centro de mesa, eu ia de mesa. Minha mãe trabalhava, eu tomava conta de todo mundo. Quando estava perto da hora, fazia macumba dentro de casa. Quando estava perto da hora da minha mãe chegar, botava todo mundo para me ajudar a trabalhar. Na GE, quando eu comecei a trabalhar, era ótimo. Tinha um português alto, dos olhos verdes, azul, sei lá, queria até me namorar. Ai, Roxinha, tu é da corzinha que eu gosto. Vou te levar ali. Era gerente lá na GE. Foi o primeiro emprego que eu tive. Depois da GE, conheci marido, casei, não trabalhei mais. Fui trabalhar depois de Viléu. Aí entrei para auxiliar de serviços gerais. Fiquei trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Aí fiquei ali uns 5 anos. Depois fui para Capsugel também, auxiliar de serviços gerais. Lá eu amei, porque tinha uma máquina de lavar tudo, não precisava varrer. Era botar a máquina, botava o sabão, tu ia, varria, a outra vinha, puxava, a outra secava. Acordava às 4 da manhã, mas era uma maravilha. 2 horas já estava em casa. Era ótimo. Ia lá para a Colurbe, perturbava todo mundo. Eu sempre fui desse jeito assim, né, extrovertida. Ficava lá embaixo, arranjava, tinha foto, arranjava pessoal para tirar foto de graça. E assim eu fui, nesse meu jeito assim de ser doida mesmo. Mas mesmo assim eu era feliz, graças a Deus. A gente cai, tropeça, mas sempre Deus dá um jeito de te levantar. E assim eu vou viver na minha vida. E dentro dessa negociação da nossa humanidade, a gente vai fazendo escolhas de diversas ordens, que são escolhas de embranquecimento, desde negação a raízes, desde mudança fenotípica, enfim, há muitas formas de negociar a sua posição dentro dessa escala de humanidade e embranquecer para caber ali. Quando a gente, de certa forma, fica lúcido dessa negociação, começam a aparecer alguns males psíquicos, né? E aí, vamos falar de um contexto de Brasil, né? Nós vivemos numa sociedade que prega a democracia racial verbalmente, mas pratica o racismo estrutural e estruturante. Então, dentro dessa nossa tentativa de ser humano, dentro desse modelo de humanidade imposto a nós, por isso que é chamado Brasil, a gente vai fazendo concessões, vai passando por situações de racismo e vai, enfim, não se atentando a isso. A gente vai ali, né, tentando o quê? Sobreviver. Porque, no final das contas, a gente está falando de sobrevivência e saúde mental. Só que tem um momento que o véu, ele cai. E ele pode também vir por diversas formas, pode ser por uma prática mesmo, uma situação prática de racismo, mas pode ser também por uma educação racial, um letramento racial, um acesso à militância, uma família que tenha letramento racial e passe esse letramento, enfim, há muitas formas de fazer
esse véu da assimilação ele cair. E no momento em que ele cai, o psicólogo afro-americano Wade Nobles vai dizer que vai surgir algo chamado pulsão palmarina, que é uma pulsão de liberdade que a gente guarda desde o início da máfia, desde o sequestro, né? Essa pulsão por liberdade. Então, nesse momento que na gente, esse véu da assimilação, ele se desfaz, ele cai, e a gente fica lúcido das dinâmicas de humanidade, negociação de humanidade, as dinâmicas de racismo estrutural que atravessaram a nossa existência e as existências ao nosso redor, essa pulsão palmarina, ela pode se tornar algo que eu chamei de afrosurto no pós-doutoramento. É um panótico, Cleiton. Liberdade vigiada. Eles nos veem, mas nós não os vemos. Tá vendo ali? E do outro lado ali. Aí, essa aqui, ó. Hein? Tá vendo? Não somos invisíveis naturalmente, não. Somos ignorados de propósito. Meu nome é Eduardo Oliveira do Carmo. Trabalho como porteiro. Tenho quase 36 anos. Trabalho há 20 anos. Um morador lá tentando me humilhar, mas infelizmente a gente depende do trabalho. Ele xingou a minha mãe, me chamou de macaco. Começou a falar, eu sou o seu patrão, você é um simples porteiro aqui. Não tá certo, entendeu? Aí rolou um cãozinho, nós fomos pra delegacia e teve uma audiência entre a gente. Hoje, felizmente, ele não pode falar nada. Passa de cabeça baixa. E o meu pensamento, ele vai buscar fôlegos em África, mas para pensar a nossa desgraça coletiva aqui, de afro-brasileiros, a nossa África. Então, quando o sequestro dos nossos ancestrais aconteceram para fins de escravidão, essas pessoas, esses seres humanos coisificados, desumanizados, desembarcaram na América portando o corpo, a palavra e esse conjunto de valores filosóficos culturais, né, que comumente se chama de valores civilizatórios, mas eu não gosto, eu prefiro chamar de valores filosóficos culturais, porque não estamos para civilizar. Oi, me chamo Ride Castro, tenho 31 anos, já trabalhei de tudo que você possa imaginar nessa vida. Serviços gerais, limpando as crianças, já levei criança para a escola, já entreguei quentinha, já dei aula de vôlei no projeto que tinha na comunidade, me virava com tudo que podia. Hoje eu estou sem trabalho de verdade, de carteira assinada. Eu trabalho fazendo shows, o povo me contrata e eu vou lá, faço meu show. Nas quentinhas, o povo nem olhava para minha cara quando eu entregava a comida deles. Pegava a comida, dava gorjeta, nem sempre tinha, batia a porta na minha cara e só enxergava a comida deles. Aí teve um dia, onde eu moro, no Andaraí, tem muita trava, muita trans, muita gay. Aí a gente foi pro baile. Aí a travesti falou, bicha, vamos se arrumar lá em casa. Vamos se maquiar logo. Deixa esse cabelo crescer. Aí eu falei, sério? Foi o dia que eu mais dancei na minha vida. Na peça, aquele negão, Cleiton, ele chamava ela de ele no começo. E depois, no final, começou a chamar ela de ela. Teve essa diferença. É assim mesmo. Na minha profissão, na rua, eu sou muito forte, sou dura. E a gente ainda é massacrada. E eu só sou doce, que nem a diva, dentro da minha casa com os meus amigos. Ela disse que eu seria a vergonha da igreja dela. E quando me via assim, atravessava a calçada da favela. No início, os amigos até tentaram me ajudar, falaram com os pais deles e foi ótimo, super me ajudou. Mas vinha com uma historinha aqui, uma historinha ali e me botavam para fora. Eu já sabia o porquê, né? Depois de ficar pulando de casa em casa e não ter mais nenhuma para ficar, eu fui morar embaixo das marquises da favela. Foi aí
que apareceu uma pessoa que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto na minha vida, e falou que eu não ficaria mais naquela situação. Apesar da minha timidez, eu aceitei. Aquele foi o momento mais feliz da minha vida. E aí, a personagem Diva, que é uma mulher travesti, trans, né? E é bem singular, justamente, principalmente porque a gente vive numa sociedade que mata pessoas trans e mata com requintes de crueldades, né? Eu vi há pouco tempo que o Brasil continua na liderança das mortes de pessoas trans e que no ano passado teve um aumento de 80 mortes, né? Então, 2020, em meio à pandemia, conseguiram aumentar em 80 mortes um índice que já era muito alto. Meu nome é Gisele, eu tenho 31 anos. Sou mãe 2 vezes de um menino de 3 anos e de uma menina de 20 anos. Eu trabalho na Colurb, na Companhia de Limpeza Urbana, há 12 anos. Moro em Caxias. Comecei na Colurb em 2009. Fiz a prova em 2005, achei que nem ia ser chamada. Eu tenho 2 profissões. Eu fui gari por 9 anos, varrendo rua na cidade do Rio de Janeiro, e tem 3 anos que passei para a área administrativa, sendo que eu estudei para o serviço social. Eu gosto porque eu me sentia muito útil na rua. Ainda que a gente é invisível, a gente é muito invisível. As pessoas até reconhecem o meu trabalho, mas você passa por processos que eu posso dizer humilhantes. Passava alguém, ou psiu, aí você olha para ver o que é, e a pessoa diz na frente dos seus amigos: você não está vendo o que eu estou passando? Sim, eu estou vendo. Então você tem que parar de varrer para eu passar. Era o cúmulo, eu parar para a pessoa passar. Para você não estar vendo que está levantando poeira. Isso é maldade, é terrível. Que você ouve alguém falar assim: se eu não sujo, você não tem emprego. Eu estagnei em determinado local e lá eu fazia estágio de assistência social. Entrou um senhor e disse: quero ser atendida pela assistente social. Aí ele disse: eu não vou ser atendido por uma negra. Aí eu fiquei gelada ali, sabe? Aí chegou o guardinha lá do cantinho, foi até ele, botou o dedo na cara dele e disse: você não faça isso com ela. Você respeite ela, que eu posso te levar para a delegacia agora. Só que assim, aí me liguei que cada palavra que falavam, ao contrário, eu fazia diferente. E onde eu estudava mais, e era onde que eu lia mais, eu procurava me aprofundar mais no conhecimento, porque as pessoas podem tirar qualquer coisa, menos o conhecimento. E eu me agarrei a isso. A filosofia Bakongo, ela vai entender que todo mundo, todo ser humano é um sol vivo. Então, quando eu aprendi essa filosofia e comecei a me alinhar eticamente a ela, eu passei a compreender o brilho da nossa humanidade solar. Nós somos sóis vivos, né? E que raiamos para esse mundo físico enquanto sóis, e que deveríamos ter um livre caminhar na vida, rumo ao nosso sol do meio-dia, rumo ao nosso pôr do sol, com a maior dignidade e humanidade possível. É Marião! É Marião! Marião! É Marião! Uma guerra que não fomos nós quem a desvagou. Uma guerra que não foi declarada por nós, mas pela classe dirigente desse país, pelas elites brancas que têm espoliado não somente os descendentes africanos, mas todo este povo brasileiro. Pretos do topo é o drama, favela vive é o drama, filhos da África é o drama, zumbi dançar é o drama.
Antítese iluminista, travando batalhas empíricas, contrapondo argumentos impostos por falhas interpretações da sua Bíblia. Sociedade permanece tão eurocentrista, deturpando o povo preto dentro das escolas. A criança tem vergonha do cabelo crespo, não se vê representada em livros de história. Negritude na trincheira, mandume, seguidores do nobre Abdias. Nascimento de uma nova nação, pretos no topo livres de algemas. Quantos de nós terão que morrer? Quantos outros irem pra prisão? Pra você perceber que gozamos de menos prestígio e remuneração. Conceito de raça aplicado na hierarquia da cor reforça a necessidade de resgatar. Vai ter luta! Vai ter luta! Vai ter luta! Zumbi Dantar é o drama, antítese iluminista, travando batalhas empíricas, contrapondo argumentos impostos por falhas interpretações da sua Bíblia. 1911, João Batista de Lacerda propõe uma nação mestiça pelo fim dos pretos da terra, fim dos pretos do Brasil, no máximo de 100 anos. Mas não contava que pretos e pretas seguiam se amando. A democracia racial é mito, usado para impedir nossa ascensão. O que busco é compreensão como indivíduo, para que meu coletivo entenda a questão. Não somos filhos de Cã, somos pura essência divina, descendente dos originais. Nós não somos ovelhas perdidas, venha e que se faça a insurreição, para que não sejamos mais invisíveis. Taca fogo na casa grande, eles nunca foram inatingíveis. E que sintam na pele o medo que um dia sentimos do capitão do mato. Assim como o Kunta Kinte, façamos do nome o nosso legado. Pretos no topo é o drama, favela vive é o drama, filhos da África é o drama, Zumbi Dantar é o drama, antítese iluminista, travando batalhas empíricas, contrapondo argumentos impostos por falhas interpretações da sua Bíblia. Nós estamos numa guerra que não